Oi gente, tudo bem? É um prazer ter você aqui comigo no programa No Pique da PUC. Hoje você vai ver como foi a jornada da comunicação digital. Mais de 200 alunos do curso de Publicidade e Propaganda participaram. Conheça um pouco mais sobre a profissão do cientista da computação. Acompanhe também como foi a oficina de maquetaria durante a Semana da Arquitetura. E você não pode perder o quadro PUC na Rua. Hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre dificuldade de aprendizagem. Tem também o quadro Que Aula é Essa? E uma dica de livro. A gente volta daqui a 30 segundos. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade. Clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Estamos rodeados por um mundo digital e cada vez mais a publicidade e a propaganda também estão inseridas neste contexto. Nessa semana foi realizada a Jornada da Comunicação Digital. Você sabe, por exemplo, o que é um vídeo interativo? Veja na reportagem. Câmera nas mãos e muitas ideias na cabeça. Os alunos do curso de Publicidade e Propaganda tiveram que inventar uma história com trajetórias diferentes. É a história sobre um jogo onde o personagem, no nosso caso, é a última passagem do jogo. E ele chega ao céu, e no céu ele tem que responder uma pergunta. E ele tem a opção de responder a pergunta e de não responder. Só que, no caso, ele respondendo ou não respondendo, é game over. A Jornada da Comunicação Digital, realizada nesta semana, reuniu mais de 200 alunos do curso de Publicidade e Propaganda. O evento teve o objetivo de colocar os estudantes em contato com as novidades em tecnologia. Eu achei que era mais a minha cara e queria aprender mais sobre essa parte de vídeo, interatividade e tudo mais. Na oficina de vídeo interativo, os alunos aprenderam como possibilitar a interação com os clientes. Vídeo interativo é um tipo de vídeo que trabalha com botões e te dá a falsa sensação que você tem o controle da história. Ou seja, você tem uma história que não é linear, né? Ela tem vários momentos, fragmentos, nas quais, através de botões, você vai escolhendo quais são as opções do personagem. Né? Então o personagem ele tem caminhos a ir seguindo, que você já de antemão, como produtor, você já os criou, e aí esse personagem ele vai seguir esse caminho. Os estudantes puderam usar o estúdio do Laboratório de Comunicação e também os ambientes da PUC para criar os cenários dos vídeos interativos. Nós criamos uma história que mistura 3 mundos. Os personagens têm que se encontrar, o personagem principal tem que encontrar com o amor dele, que ele perdeu, e ele vai entrar em vários mundos procurando esse amor, e ele não vai encontrar, porque quando ele encontrar, o amor dele já vai estar com outro personagem. O momento foi uma oportunidade de ter contato com a prática, já que os próprios alunos fizeram desde o roteiro até as gravações. Desde o início do curso, essa foi uma das áreas que mais me interessou, a parte de criação, a parte de edição de imagens, e nesse momento estar aprendendo uma nova experiência com os vídeos é algo realmente interessante. Eu tenho 5 filhos, e por que algum deles tem que ter dificuldade para estudar? As pessoas elas não são iguais, elas são diferentes. Umas pessoas vão ter mais facilidade para matemática, outras para português, alguns vão gostar de música. Então as pessoas elas são diferentes. Algumas pessoas, elas interagem com o ambiente e elas processam as informações de uma maneira muito rápida. Outras, elas vão precisar de algum estímulo. O que é esse estímulo? Do que eu estou falando? É a capacidade que o professor ou algum adulto tenha de perceber como é que aquela pessoa aprende. É jogando? É brincando? É com música? É com memorização? Então, perceber qual é a forma que ela aprende para que ela possa aprender com mais facilidade. Eu queria saber, estou aprendendo um novo idioma, como que eu faço para ter uma maior concentração, para mim aprender melhor e fixar na minha mente? Então, a primeira coisa é perceber a manutenção da atenção. O que isso quer dizer? Eu
desvio minha atenção, eu perco meu foco com as pessoas que falam, com alguma mudança no ambiente, como é que isso acontece. Outra coisa é saber daquilo que eu aprendi, o quanto eu consigo me lembrar. Se eu não consigo me lembrar de muita coisa, eu vou ter que desenvolver estratégia para gravar. Eu posso fazer uma brincadeira, por exemplo, o tomate, que eu faço a associação com a fruta, o tomate. Então, alguma coisa que facilite a chamar à memória aquilo que foi aprendido. Queria saber o que era dislexia. Bom, dislexia, ela tem dois componentes. Um é uma dificuldade e a outra é um problema ligado lá no processamento da informação na cabeça da pessoa, lá no cérebro. Então, o que a pessoa faz normalmente? As pessoas que não têm nenhuma dificuldade, elas leem e elas vão chamando à memória as palavras com muita facilidade, com muita rapidez. Então, ela lê a palavra, rapidamente ela chama à memória o que significa aquela palavra, que palavra é aquela, o que ela representa. A dislexia vai ser um ruído nessa habilidade. Então, onde é que está o problema? O problema está no chamar a memória, acessar lá o meu dicionário mental e fazer associação entre o que está escrito e o que aquilo significa. Professor, eu queria saber se os professores dando aulas em casa, eles ajudam ou dificultam? O professor em casa, ele dificulta, na minha opinião. Por quê? Porque o professor em sala de aula, ele tem uma metodologia de ensino, uma forma de trabalhar, uma metodologia própria para aquela turma, para aquela faixa de desenvolvimento. Então, é muito comum alguma pessoa em casa tentar ensinar e a criança falar assim, olha, não é assim que a minha professora ensinou, não é desse jeito que ela faz. Então, isso vai fazendo com que a criança fique cada vez mais confusa. Se a criança manifesta alguma dificuldade, o interessante é sentar com a professora ou com o professor e perguntar como é que ele é em sala de aula, onde é que ele está sentado, né? Ele conversa muito com as pessoas do lado, com os amigos do lado, ele deixa as coisas sem terminar. Para quê? Para que você consiga entender como é que ele está na sala de aula e que você possa combinar com esse professor da sala de aula, da escola, o que pode ser feito no sentido de fazer com que essa criança ela possa melhorar a sua conduta em sala de aula, que você pode reforçar na sua casa, a fim de que ele supere as dificuldades. Meu nome é Fernando, sou de Ipuiuna, estou aqui na PUC fazendo Direito. Ele pode atuar tanto na indústria da computação, como nas grandes empresas produtoras de softwares, como nas diversas empresas dos setores, tanto de comércio e indústria, como prestação de serviços. PUC Minas Poços de Caldas apresenta Oficina de Rádio Sonoridade. Você, que tem mais de 60 anos, venha reviver a história do rádio no Brasil e nos ajude a contar uma nova história. Para mais informações, 3729-9246. Um projeto de extensão da PUC Minas Poços de Caldas. Para você que é antenado no universo virtual, acesse já a página da PUC Minas Poços de Caldas no Facebook. São notícias, fotos, informações, promoções e muita interatividade. Fique por dentro de tudo o que acontece na universidade. www.facebook.com/PUCMG Poços. Curta e compartilhe essa ideia. Durante a Semana da Arquitetura, os alunos do curso puderam entrar em contato com as técnicas da maquetaria, a habilidade de reproduzir as construções em miniatura. Um trabalho minucioso que exige habilidade e muita atenção. E algumas técnicas ajudam para que uma construção seja reproduzida em miniatura. As maquetes fazem parte da rotina do arquiteto. São uma forma de visualizar melhor o projeto que foi criado. Para entender como são as técnicas desse trabalho, os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo participaram de uma oficina durante a Semana de Arquitetura. O objetivo da semana é mostrar para os alunos um panorama diferente do que a gente está vendo no dia a dia aqui na faculdade. Então a gente traz palestrantes que contam sua experiência de vida, sua experiência profissional, e é uma troca de informação e conhecimento entre aluno, professor e profissional.
O evento foi organizado pelo DA, o Diretório Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo, e durante uma semana reuniu mais de 400 alunos em palestras e oficinas, como a de maquetaria. Seu Sebastião Landi, que tem uma grande experiência com maquetes, foi o instrutor da oficina. Vocês estão aqui para tomar conhecimento do que eles vão enfrentar aqui durante o curso, né? Então, começou aí com as coisinhas básicas, né? Para saber como corta, como vinca, como dobra, né? Ter cuidado, prestar atenção, né? Então, e já começa a tomar conhecimento da geometria com a forma arquitetônica. Os estudantes aprovaram a aula prática. É como se fosse uma introdução para a maquete, que a gente vai ter mais para frente ainda. E as oficinas em si são muito boas para os alunos, porque é como se fosse informações que tem fora do curso. Não só o que a gente vai aprender nas aulas, mas muita coisa prática também. Larissa ficou surpresa com o resultado. Tô achando que é uma coisa assim, super diferente, né? E como eu tô no primeiro período, eu nunca tive uma experiência de fazer uma maquete. E assim, olhando para a maquete e vendo que você é capaz de fazer uma coisa, dá uma satisfação enorme. Então tá muito bom participar dessa oficina. No quadro Profissões de hoje, a gente convida você para conhecer a rotina do cientista da computação. Eu sou Matheus Figueiredo Garcia, sou cientista da computação e minha rotina basicamente eu chego na empresa, ligo o computador e já atendo alguns pedidos da nossa matriz em São Paulo, pedidos de cliente, alguns problemas que podem estar ocorrendo no sistema e logo em seguida que esses problemas forem sanados eu começo a trabalhar nos trabalhos para melhoria do sistema como um todo. A gente trabalha com propaganda pela internet, então a gente vincula anúncios em outros sites pela internet. Então a gente recebe um anúncio de uma outra empresa, a gente trabalha em cima desse anúncio, coloca ele em um formato comercial e distribui para os outros sites para vincular para os seus navegantes, por exemplo. Eu ponho em prática praticamente todo o curso de Ciência e Computação no meu dia a dia, que mexe com várias áreas, dentro da programação, obviamente, mas em vários pontos focais da ciência da computação. O complicado é que um erro pode ser bem problemático, assim, tanto para o sistema como um todo, como para algum cliente. Como a gente trabalha com receita para clientes, eles podem sofrer uma queda de receita e o cliente não perdoa muito fácil. Basicamente, o cientista da computação, ele cria, projeta e desenvolve programas. Então, nesta questão, ele pode atuar tanto na indústria da computação, como nas grandes empresas produtoras de softwares, como nas diversas empresas dos setores, tanto de comércio e indústria, como prestação de serviços. O aluno que deseja ingressar, né, na ciência da computação, ele deve ter um gosto pela área de exatas, né, e raciocínio lógico e matemático. Eu recomendo porque existe hoje uma grande falta de profissionais na área. Tá? Uma vez que a ciência da computação ela é utilizada pelos diversos setores de atividade humana, independente se um determinado setor está em evolução ou não, há uma grande procura por esse profissional no mercado. Meu nome é Eliel, eu sou de Ouro Fino e curso Engenharia Elétrica aqui na PUC. E esse livro ele tem um poder fascinante de prender o leitor, no sentido de que ele conta progressivamente os fatos relevantes do século XX. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida.
Para você que é antenado no universo virtual, acesse já a página da PUC Minas Poços de Caldas no Facebook. São notícias, fotos, informações, promoções e muita interatividade. Fique por dentro de tudo o que acontece na universidade. www.facebook.com/PUC-MG Poços. Curta e compartilhe essa ideia. Criado em 2004, o Facebook já tem mais de 1 bilhão de usuários. É uma das redes sociais mais famosas em todo o mundo. Agora, por que as redes sociais fascinam tanto as pessoas? Sobre esse assunto a gente vai conversar aqui com o professor Davidson Cepini. Ele é coordenador do curso de Psicologia. Professor Davidson, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite. Agora, então por que as redes sociais causam tanta fascinação? Então, as redes sociais, elas possibilitam que as pessoas sejam aquilo que elas gostariam de ser. Ao me colocar, ao me expor numa rede social, eu coloco qualidades que nem sempre eu tenho, práticas que eu nem sempre também tenho, e me exponho da maneira como gostaria. Ou seja, eu quero que as pessoas me vejam de uma maneira, e essa maneira que eu vou me expor na rede social. Então, são elementos importantes. Às vezes até eu não estou muito bem, aí quando eu me coloco na rede social como alguém que não está bem, as pessoas vão lá dizer, não, fica assim não, fica bem. Então eu sou acolhido, eu sou admirado, tudo que o ser humano gosta. Né? Então é um espaço em que eu me realizo, diferentemente da realidade, né? Eu me coloco como alguém como eu gostaria de ser. Agora o problema é confundir essa fantasia com a realidade, né? Na minha opinião, é o maior problema da rede social hoje. A partir do momento que as pessoas vão perdendo esse controle do que é o real, do que é a fantasia, isso vai gerando não só um desconforto, mas até mesmo situações perigosas, no sentido que a pessoa passa a acreditar que ela é alguma coisa, ou acreditar que o outro é alguma coisa, que realmente não é, e vai perdendo essa separação. Porque o fundamental para uma personalidade, né, uma personalidade saudável, é que a pessoa faça essa separação. Então, o que eu sei o que é o real, eu sei o que é uma novela, eu sei o que é um filme. A partir do momento que eu vou perdendo isso fica perigoso. E aí a gente tem visto aí situações complicadas, né, de pessoas que saem por aí de repente matando pessoas. Por quê? Porque confunde o que viu no filme, confunde o que viu na televisão com a vida real. A rede social vicia? Eu acho que antes mesmo da rede social, a própria internet é viciante. A prática da internet. Nós temos casos hoje já de doenças, né, patologias já ligadas ao excesso de uso da internet. A rede social, como novidade, como um elemento a mais na internet, sem dúvida é viciante. Ainda mais com o leque de pessoas aumentando cada vez mais, as curiosidades que vão surgindo. Você vê que a rede social, ela se transforma o tempo todo. Um site como o Facebook, por exemplo, ele vai mudando. Hoje ele agrega jogos, ele agrega outras possibilidades, álbuns de fotografia, e muda. Então a pessoa ela vai se atualizando naquilo e não fica monótono. Por isso que é viciante, é sempre uma coisa nova, é sempre um dado diferente. Isso vai atraindo as pessoas para ficar cada vez mais tempo. Isso é preocupante também. Agora, por que tem gente que se expõe tanto? Parece que se expõe até demais. Coloca a foto da família inteira, coloca a foto da casa, do cachorro. Por que isso acontece? Essa é a marca do nosso tempo, né? A pós-modernidade, ela traz essa necessidade de exposição. Eu acho que nós vivemos muito tempo num outro contexto da vida privada, que agora, né, os reality shows, né, tudo isso mostra as câmeras espalhadas por todos os lados. Não só é prazeroso ver o outro, mas é prazeroso que os outros me vejam como eu me divirto, como eu me constituo como pessoa na sociedade. Então isso gera um prazer muito grande para todo mundo. É a marca do nosso tempo essa exposição. Tem problemas isso? Sim, dependendo da situação, né, você pode se expor além do que deve, né? O duro é encontrar o limite para isso. E para a gente terminar, professor Davidson, gostaria que você fizesse aí para a gente
dissesse como é que a gente pode ter então uma relação saudável com a internet e com as redes sociais. Então, os gregos diziam que tudo que é desmedido leva à morte, a desmesura. Então, eu acredito que, como tudo na vida, é o equilíbrio. Se é uma forma de lazer, se é uma forma de se divertir, de se relacionar, que seja feita com equilíbrio. A forma desse equilíbrio, nem os gregos e nem nós pós-modernos ainda temos. Então, vai do bom senso, vai da criatividade de cada um e principalmente de não perder de vista as outras coisas da vida. Então, é lógico que uma pessoa que passa muito tempo numa rede social, ela está deixando de fazer outras coisas. E uma vida equilibrada é uma vida em que você faz várias coisas. Você estuda, você trabalha, você se relaciona com a sua família, você se diverte. Então, o equilíbrio é isso. Então, a rede social ela pode entrar como um elemento da sua vida e não como só algo que você vai fazer o tempo todo, né? Tá certo. Muito obrigada por ter participado aqui desse bate-papo. Olá, gente. Sou Melissa Faria, do curso de Fisioterapia do 7º período. Hoje vamos conhecer uma aula de Pilates. Vamos lá? Então vamos conhecer alguns aparelhos do Pilates. Esse é o Barrel. Aquele lá é a Chair. Esse é o Cadillac. E o lá do fundo é o Reform. Agora vamos conversar com a professora Geni. Geni, como que é o funcionamento aqui? Pilates, na verdade, ele é uma opção a mais de aprendizado para os nossos alunos do curso de fisioterapia, tá? Agregando conhecimentos. Então, os alunos que têm interesse nessa técnica, eles se inscrevem e a gente trabalha com os alunos voluntários atendendo o Pilates e aprendendo simultaneamente a fazer a técnica. Então, eles fazem o treinamento e eles orientam também os pacientes. E eu fico na supervisão desses alunos. Então, eles saem com um a mais do curso, que é o tratamento no Pilates, que eles aprendem já durante a graduação. Agora vamos conversar com algumas alunas que estão aqui dando aula de Pilates. Vamos lá. Marina, você pretende seguir Pilates depois que formar? Pretendo, é uma área que eu gosto muito, Pilates. Estou aprendendo muito aqui no estágio. Carla, o que você está achando do Pilates? Eu tô gostando, tô achando muito legal. Era uma área que eu não conhecia ainda, mas eu tô gostando sim. Larissa, você tá gostando das aulas de Pilates? Tô gostando muito. E é isso que você quer seguir depois que formar? Eu pretendo seguir, foi uma área que eu me interessei muito a partir do momento que eu vim pro projeto. Pretendo seguir sim. Obrigada. Bom, pessoal, essa foi a aula de Pilates do curso de fisioterapia. Obrigada. Tchau, tchau. Oi, gente. Hoje eu estou aqui para dar para vocês uma dica de literatura. Um livro que eu estou lendo, estou quase no final e considero muito agradável de ler, que chama-se Uma Breve História do Século XX, do autor Geoffrey Blaney, que é professor da escola de Harvard e escreve muito bem a respeito de fatos históricos. De uma maneira geral, nós temos uma certa dificuldade, até mesmo por questões de abordagem de temas históricos. E esse livro ele tem um poder fascinante de prender o leitor, no sentido de que ele conta progressivamente os fatos relevantes do século XX. Então aqui são exploradas a Grande Depressão de 1929, a Bolsa de Valores, onde teve uma hecatombe econômica no mundo, né? Coisa que a gente está vivendo agora, viveu algo parecido em 2008. Ele aborda também as duas grandes guerras, a ascensão de Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, trabalha com esse foco histórico envolvendo os países do eixo, os países aliados. Outro fator também muito interessante começa a contar a ascensão da China. Então a gente começa a ter uma ideia bastante coesa de como que a China se tornou essa potência que é hoje no mercado internacional. E aí também outro fato que é interessante a gente citar a abordagem é a queda do Muro de Berlim, né, o fim do regime comunista e a queda de algumas monarquias da Europa.
Então são fatos assim que todos nós vimos em algum momento da nossa formação acadêmica ou escolar, só que muitas vezes falta um elo de ligação entre esses fatos para que a gente possa ter uma noção generalizada e mais forte, né, uma noção real dos fatos históricos que aconteceram no século XX. Então, a minha dica fica aqui, esse é um bom livro, a leitura agradável, são capítulos curtos que abordam todos os temas individualizados de uma maneira bastante clara e que nos ajuda a entender o mundo como ele é hoje. O programa No Pique da PUC termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo sábado. Tchau!